Olá pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre argumentação. Nós já falamos sobre a introdução, eu me lembro de ter falado para vocês sobre as teses, que a gente tem que escrever as teses lá na introdução, só que escrever as teses na introdução, implica em você desenvolvê-las no seu argumento. Então a argumentação nada mais é do que você desenvolver aquilo que você falou nas suas teses lá na introdução. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre como desenvolver bem, como fazer um bom argumento, o que tem que ter nesse seu argumento e aquilo que você pode descartar. Então vamos lá. Como é que a gente faz para construir uma argumentação, um desenvolvimento da redação? A primeira coisa que você tem que pensar é, você tem que ter condições de repassar as suas ideias de uma forma clara e objetiva. Corretores da banca, professores de redação, ninguém gosta de pegar uma redação em que você está tentando enrolar, você é subjetivo, você não consegue passar de uma forma clara nem objetiva as suas ideias. Porque no final das contas, o desenvolvimento é o desenvolvimento, né, sendo redundante, das suas ideias. Então, quanto mais claro e objetivo você for, melhor vai ser o seu desenvolvimento. Então, a primeira coisa que você tem que ter para poder desenvolver uma boa argumentação é expor suas ideias de uma forma clara e objetiva, tá? Para você fazer uma boa argumentação, o que você tem que fazer? Como é que eu faço para expor as minhas ideias de forma clara e objetivas? Como é que você faz isso? Primeiro, você tenta relacionar todos os seus fatos, as teses, os estudos e as possíveis soluções que você tem para aquele problema. Então, se o tema da redação for violência, por exemplo, você tem que escrever fatos, né, reunir, né, fatos que falem sobre a violência, exemplos que falam sobre isso, estudos que falam sobre isso, e aí você faz como se fosse um esquema e dali você começa a desenvolver de uma forma clara e objetiva o seu desenvolvimento. Então não dá para falar assim, de violência, por exemplo, sem você ter dados sobre isso, sem você ter fatos sobre isso. Principalmente sem você saber o que é a violência. Então, tudo isso tem que estar muito bem encaixado dentro do seu desenvolvimento. Então, o desenvolvimento nada mais é do que a junção da junção ou da relação dos seus fatos, das suas teses, dos estudos e dos possíveis estatísticas que você tem para poder falar do assunto. Até porque toda vez que vocês estão fazendo uma redação, vocês recebem textos que a gente chama de textos motivadores, que são aqueles textos que servem para apoiar vocês e dar uma base melhor sobre o assunto que vocês vão falar. Porque a banca parte do princípio de que você pode conhecer aquele assunto ou não, então você tem que ter o texto motivador. E aí, dentro do próprio texto motivador tem alguns dados, tem alguns fatos, e aí você vai fazer o quê? Linkar esses dados que tem lá com os que você já tem no seu conhecimento de mundo para poder fazer uma boa um bom desenvolvimento. E aí o que é um bom desenvolvimento? É você conseguir relacionar esse conhecimento que você acabou de adquirir no texto motivador com o seu conhecimento de mundo que você já tem e relacionar essas ideias de forma clara e objetiva, tá? Então, no final das contas, é você usar os fatos, é você usar as teses, é você usar o exemplo de uma forma muito bem embasada para poder convencer aquela banca de que você sabe o que você está falando. Como que você pode fazer isso, né? Como é que você faz para desenvolver essa organização? Como é que você faz para organizar um desenvolvimento? Simples, primeiro faz um roteiro. Eu costumo dizer para os meus alunos nas aulas presenciais que se você vai falar sobre alguma coisa, você tem que botar aquilo em um roteiro. O que eu quero começar a falar? Quais são os fatos que eu quero abordar? Quais são os exemplos? Quais são as estatísticas? Faz um roteiro daquilo, como se fosse um esqueletozinho. Depois daquele esqueleto, você desenvolve o seu texto escrito. É mais fácil do que você ficar elaborando as ideias soltas na sua cabeça e depois passar tudo no papel de uma vez só. Fica mais difícil fazer dessa forma. Então, o ideal primeiro é sempre fazer um roteiro do que você vai escrever, tá? E aí, existem alguns tipos de argumentos que você pode usar para deixar a sua argumentação bem embasada, né? O primeiro deles é aquilo que eu chamo de argumento de autoridade. Você conhece alguma autoridade que fala sobre aquilo, naquele assunto? Se você conhece, você cita. Por exemplo, se você estivesse fazendo uma redação sobre saúde, Drauzio Varella é um ótimo exemplo de autoridade para a saúde, porque ele é um médico renomado no Brasil. Então você pode estudar algumas coisas que tem dentro do próprio site do Drauzio Varella e depois citar isso na sua redação. Porque aí você vai estar usando aquilo que a gente chama de argumento de autoridade. Segundo Drauzio Varella,
a saúde no Brasil, blá blá blá, e aí você continua. Então essa é uma das formas que você tem de fazer uma boa argumentação e que, óbvio, vai convencer a banca de que você sabe o que você está falando, porque você não está falando por você está usando um argumento de autoridade que tem competência para poder falar sobre aquilo ali. Você pode também fazer comprovação por meio de experiência e observação. Alguma coisa que seja muito corrente na sociedade, às vezes você não precisa provar, até porque você faz parte dessa sociedade e a banca também faz. Então, se a questão for violência, você não precisa botar dados estatísticos certeiros sobre toda a violência que acontece. É só você dizer que, no Rio, por exemplo, se a violência for relacionada ao Rio de Janeiro, que no Rio de Janeiro a gente tem um assalto a cada 10 minutos. E isso é uma coisa muito conhecida, mas para isso você tem que embasar colocando exemplos. Mesmo que a gente não saiba o dado estatístico correto, mas se a gente conseguir usar algum exemplo que passou recentemente num jornal, já é uma boa forma de enfatizar. É óbvio que essa forma é menos clara de enfatizar e de argumentar do que usando o argumento de autoridade, que é sempre é o que eu costumo dizer que é sempre o melhor, né? A gente pode usar também uma argumentação de causa e consequência, e aí você coloca lá quais são as causas do problema, né? Quais são os motivos que fazem com que a violência seja tão grande, por exemplo, no Rio de Janeiro, e quais são as consequências, né, os efeitos dessa violência na nossa vida cotidiana como cidadãos de uma cidade tão grande como essa, e tão violenta. Então, se você coloca também uma relação de causa e efeito, é uma boa forma de fazer a argumentação. Então, até agora eu já te falei que a gente pode fazer por argumento de autoridade, a gente pode fazer por comprovação de meios, né, de experiência e observação, principalmente se a gente está inserido dentro desse problema. A gente pode fazer também argumento de causa e consequência, que é você expressar os motivos e os efeitos e depois fazer uma explicação do porquê que isso acontece. E também você pode usar o argumento de exemplificação, que o próprio nome já diz, é você exemplificar aquilo que você está falando. Então, se o assunto for saúde e você quiser dizer que a saúde do SUS ela está sufocada, e você pode usar a argumentação de que 75% da população brasileira usa o SUS. É um contingente muito grande para um sistema, se você considerar que nós somos 210 milhões de brasileiros, né? Então, isso aí já é um bom exemplo para você poder usar, e daí você falaria a respeito desse assunto. Então, essas são as 4 formas que eu acho que são boas para você fazer uma boa argumentação. Óbvio que citar filósofos, estudiosos, cientistas no seu desenvolvimento é uma coisa muito bacana, é uma coisa muito legal de se fazer, até porque você passa a impressão para a banca de que você sabe mais do que a maioria. Porque se você já coloca um argumento de autoridade, ou se você coloca um estudioso da área para falar sobre aquilo, sei lá, um biólogo, um médico, no caso se você falar de segurança pública, você falar sobre um desembargador, um advogado, alguém que entenda do assunto, você dá a entender à banca que você já estudou aquilo previamente. E aí, realmente estudando previamente, fica mais fácil até de você argumentar. E por último, e não menos importante, cuidado. Tenha foco, né? Um dos principais erros que a gente tem no desenvolvimento é a fuga ao tema. Vocês começam falando bem do tema e daqui a pouco vocês fogem do tema como se não houvesse amanhã. E quando vocês fazem isso, vocês ficam com 0 na redação. Cuidado com o foco, não adianta tentar enrolar o examinador. A gente sabe o assunto, ninguém passa a redação para um aluno sem saber do assunto. A gente sabe identificar quando vocês estão tentando enrolar a gente. Então, e aí quando você tenta enrolar, você mostra pra gente ainda mais que você não tem domínio sobre aquele assunto. Então vai direto ao ponto, fala aquilo que você sabe, aquilo que você não sabe deixa, descarta, não usa, tá? Pra que você não venha perder o foco, tá? Então, quando você tentar embasar a sua argumentação, tenta usar fatos relevantes, dados, informações relevantes que você já tenha ouvido falar, mesmo que você não lembre da fonte, tá? Mesmo que você não lembre, sei lá, que se você tirou aquela notícia do G1, ou se foi do Jornal do Brasil, se foi do Dia, não importa, você não lembra, mas você lembra qual é a reportagem, usa assim mesmo, tá? Mas que seja uma argumentação coerente com a realidade do que é pedido ali, tá? Então, se a gente pede para você falar sobre saúde, você não vai viajar e falar sobre a saúde no exterior, se o caso é a saúde brasileira. Cuidado para não viajar, cuidado para não perder o foco e cuidado também para você não fugir ao tema, tá? Bom, essas eram as dicas que eu queria dar para vocês na argumentação, né? Eu espero que você tenha entendido essa aula. Se por acaso não entendeu, você é meu aluno, você é minha aluna e você sabe como me encontrar. Bons estudos e obrigada!